mas muito nos alegramos em estarmos aqui, irmãos, por este momento especial de culto, de adoração, de louvor e gratidão ao nosso Deus. E, meus irmãos, o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele plenamente. Então, queridos, que sejamos conduzidos pelas Escrituras e procuremos agradar a Deus conforme Ele ordenou, com gratidão, com zelo, com santidade, com seriedade, com sabedoria, com inteligência espiritual, reverência, humildade, fé, amor e perseverança. Este é o fim supremo e principal da nossa existência. Deus nos criou, e Deus nos chamou, e Deus nos escolheu para Ele mesmo, e Deus nos vocacionou em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, para vivermos esta vida com Ele e para Ele. Então, irmãos, eu os convido para nós abrirmos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. E nós iremos ler capítulo 12 de Hebreus, versos de 1 a 4. Hebreus, capítulo de número 12, versos de 1 a 4. Quero deixar com os irmãos esses 4 versículos para a nossa meditação neste momento, neste culto público de adoração, de louvor ao nosso Deus, para as nossas vidas espirituais e materiais, sabendo que tudo vem das mãos de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Até o verso 4, que Deus assim nos abençoe. Bondoso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua casa, louvando o Senhor, adorando o Senhor, em culto público, na companhia e na comunhão com os irmãos em Cristo. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra,
que lemos mais uma vez neste culto, na liturgia deste culto, e te agradecemos por ela, porque a tua palavra é a tua voz aos nossos corações, às nossas almas. A tua palavra, usada por ti mesmo, pela ação do teu Espírito Santo, é que transforma as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito, a unção e a direção do teu Espírito para compartilharmos, ó Deus, este texto sagrado aos corações dos irmãos nesta noite. Que todos nós, a começar do meu coração, saiamos edificados e prontos a te servir melhor e termos uma vida que agrade ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela tem como tema o segredo da perseverança cristã. E no texto que lemos, capítulo 12, versos 1 a 4, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema a carreira cristã olhando para Jesus. A carreira cristã olhando para Jesus. Os heróis da fé são homens que perseveraram em meio às lutas. Ser vitorioso é começar bem e terminar bem a vida com Cristo e por Cristo Jesus. A perseverança na fé é o segredo, meus irmãos, de um viver cristão bem-sucedido. A perseverança na fé. Disse Bertold Brecht, é um poeta e um dramaturgo alemão. Há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por muitos e muitos anos e são muitos bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida. Estes são os imprescindíveis. São homens de fé. Então, ao ler esse texto, e eu creio que os irmãos conhecem esse texto muito bem, já têm lido e relido esse texto, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12 de Hebreus, né? A carta aos Hebreus é uma carta importantíssima, ela está no cânon sagrado, e devemos lembrar então que os leitores da carta aos Hebreus eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam agora pensando em desistir de tudo e voltar ao judaísmo. Diversas vezes, o autor da carta os desencorajou e os advertiu que se fizessem, estariam perdidos. O Senhor Jesus é singularmente superior em tudo o que é e faz. E aqueles que o rejeitam só têm um destino: as trevas exteriores. Então, o único caminho seguro para um cristão professo, eu e você, o texto está declarando isto,
o único caminho seguro para um cristão professo é perseverar, continuar, andar sempre em fé. Aqueles que possuem fé genuína vivem e morrem pela fé. Aqueles que possuem a fé genuína não desistem de viver pela fé. Nada pode extingui-la. Isso foi ilustrado pelo autor da carta no relato sobre os numerosos homens e mulheres mencionados no Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento. Capítulo 11 aos Hebreus, versos 1 a 40. Nós temos o relato, e muitos declaram a galeria dos heróis da fé. Os homens do passado, mulheres do passado, exemplos para as nossas vidas. E precisamos ler esse texto, não somente o texto de Hebreus 11, mas conhecer a vida destes homens e mulheres relatados do Velho Testamento para as nossas vidas. Homens que antes do nascimento de Jesus Cristo já viviam pela fé. A fé no Deus poderoso, Deus criador, sustentador e provedor de todas as coisas. E o que está na mente dos leitores quando chegam ao capítulo 12? A porta de entrada para o capítulo 12 é uma palavra importante, a palavra portanto. E o autor então aqui está falando agora especificamente, não somente para os judeus, mas para nós de maneira íntima agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia, então, aqui, meus irmãos, é de uma competição que acontece num estádio cheio de torcedores. Os atletas estão correndo no estádio e os espectadores estão assistindo nas arquibancadas. Observe que o autor usa a expressão corramos. Corramos. E corramos a carreira que nos está proposta. Corramos, não ficar parados, satisfeitos com o que nós já alcançamos, do que nós já sabemos, das nossas experiências com Cristo e por Cristo, mas continuemos correndo esta carreira que nos está proposta. Que significa isto, a carreira? É uma prova rigorosa de resistência. Uma vida cristã, vida de fé recebida por Cristo. Então, o autor está declarando a nós, Deus, pela sua palavra, nesse instante está clamando à minha alma, ao meu coração, corramos, corra, corra. Ele está como que gritando aos nossos ouvidos, não parem, continuem correndo, continuem ativos na vida de fé, nessa vida de dedicação. Então, nós paramos um pouco aqui e começamos a pensar o que fazer para correr melhor. O que fazer para corrermos melhor esta prova tão difícil, esta prova rigorosa de resistência
o que fazer? E nós vemos então no texto 3 olhares. Precisamos desses 3 olhares. Primeiro olhar. Olhe ao seu redor e se inspire naqueles que já competiram e completaram a carreira, completaram a prova. Olhe ao seu redor e se inspire naqueles. O texto nos fala a expressão tão grande nuvem de testemunhas, referindo aos heróis da fé. Mas, além desta galeria de homens e mulheres do capítulo 11 da carta aos Hebreus, quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus que nós conhecemos, que começaram bem e terminaram bem a vida cristã. Foram homens e mulheres que nos inspiraram também a buscar mais Jesus, a estar mais perto de Jesus, a uma vida que agrade a Jesus, que agrade a Deus. Quantas vidas, quantos homens. Essa tão grande nuvem de testemunhas, eles testemunham que é possível completar a carreira, pois Deus é fiel. Apesar da nossa infidelidade, Deus continua fiel. E Ele quer que nós sejamos cada dia moldados por Ele mesmo, pela ação do Seu Espírito, pela palavra dEle na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, mudando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e deixando-nos de ser omissos, como discípulos de Jesus, como testemunhas autênticas do grande amor de Deus para conosco. É como se todos os que viveram e morreram pela fé estivessem nos observando. Como está aquele que nos escolheu para esta corrida, para esta carreira, Jesus Cristo. E Ele correu esta corrida com perfeição. Foi o único homem, queridos, que correu com perfeição esta carreira. E agora Ele está na linha final, aguardando a nossa chegada lá também. Ele está nos observando. É o único que nós temos a certeza absoluta, que é um homem perfeito que está na linha de chegada, e Ele está nos observando, e Ele está de braços abertos, vivo está, nos falando: continuem, não parem, não parem. Vai haver tribulações, sofrimentos, angústias, mas não parem, continuem olhando para mim, continuem olhando, não parem, continuem crescendo na fé, perseverem. Olhe ao seu redor e se inspire naqueles que já competiram e completaram a carreira, completaram a prova. Essas pessoas são motivações e inspirações para nós que ainda estamos correndo, ainda estamos realizando a prova. Nós estamos aqui com este objetivo de completar a carreira. Há poucos dias, nós sepultamos um grande amigo e irmão em Cristo. Ele já completou a carreira, ele guardou a fé,
ele está com Cristo na eternidade. Hebreus 11, verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Nós precisamos continuar perseverantes nesta carreira. Mas o segundo olhar que eu quero deixar com os irmãos, e o texto nos comunica, olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Todo atleta precisa melhorar o seu desempenho para alcançar o pódio. Nós visualizamos isto, né? Nas competições. O cristão precisa também melhorar o seu desempenho. Eu e você precisamos melhorar o nosso desempenho na vida de fé. E o texto nos comunica aqui, irmãos, que o cristão precisa desembaraçar-se de todo o peso que o impede de correr com desenvoltura. Precisamos, então, nos desembaraçar deste peso, de todo o peso. O texto está nos comunicando isto, desembaraçando-nos de todo o peso. Que vem a ser isto, o peso que o autor sagrado, que Deus está nos comunicando aqui nesse momento, nesse seu texto sagrado. Peso, irmãos, são práticas, são costumes, ideias, relações que, sem ser pecaminosas em si, nos prejudicam no nosso avanço espiritual. Precisamos então olhar para nós mesmos e observar o que está, ou que peso está em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, nas nossas atividades, que está impedindo, que está prejudicando o nosso avanço espiritual. Precisamos identificar isto, colocar nas mãos de Deus, isso é entregar nas mãos de Deus, vida de oração, reconhecendo e entregando essas coisas, e dando prioridade na nossa vida para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E o texto continua falando para olharmos para nós mesmos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Agora o autor, agora Deus trata de algo assim importantíssimo e do nosso dia a dia, daquilo que nós não conseguimos fugir. E desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos desembaraçar-se deste peso, deste pecado que constantemente nos assedia. Isto é, irmãos, tudo que quebre os 10 mandamentos. Mas, pastor, os 10 mandamentos estão lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 20. Mas ele é a palavra, é a lei áurea, é a lei de Deus. Não só para o povo dele,
lá do Velho Testamento, mas é para nós hoje, porque Jesus Cristo não veio para abolir, não veio para tirar, Ele veio para cumprir e nos dar condições de cumprir. E os 10 mandamentos é o filtro das nossas vidas, e para as nossas vidas, tudo que quebre os 10 mandamentos, ou não reflita o seu espírito, tudo que não se alinhe com a palavra de Deus, tudo que difira do caráter do Senhor Jesus Cristo, é pecado. Abandone isto. Quanto mais você estiver preso a tais coisas, mais essencial será livrar-se delas. E, irmãos, a palavra de Deus continua nos ensinando, Deus continua nos ensinando, por isso que Ele deixou em nossas mãos este livro sagrado com 66 livros. Livro dos Salmos, o capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, que trata todo ele sobre a lei de Deus, sobre as Escrituras. Salmo 119, a excelência da lei de Deus. Versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, em meio a uma sociedade, em meio a um momento horrível que nós estamos vivendo, nesta sociedade, pelas influências aí da mídia. De que maneira nós, jovens, podemos guardar puro o nosso caminho? A palavra de Deus, Deus nos fala, observando-o segundo a tua palavra, segundo as Escrituras. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que nós estamos guardando no nosso coração, irmãos? O coração é o centro da vida. O Dr. Bruno pode nos falar melhor sobre o coração. Inclusive ele falou, foi sábado retrasado, né? Perdi, doutor, mas ele é o meu cardiologista, okay? É o centro da nossa vida, o coração, o que estamos guardando no coração, na nossa mente, na nossa alma. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Verso 18, desvenda os meus olhos, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar é tirar o que está impedindo, para que eu veja o que está na tua palavra, nas Escrituras, para a minha vida. O Salmo 119, verso 105, um versículo chave. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só, a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nos nossos lábios, porque a palavra de Deus é que nos dá forças para vencermos a tentação diária, querido, o pecado que tenazmente nos assedia. Os judeus cristãos deviam desembaraçar-se dos pecados da incredulidade e da apostasia. Há movimentos na nossa sociedade que querem nos levar para uma vida de apostasia e incredulidade. É por isso que nós
precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, tê-la na nossa mente, coração, alma. Olhe então para si mesmo. Mas o terceiro olhar que as Escrituras nesse texto nos comunica é olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Para correr bem, é preciso olhar firmemente. O autor está dizendo, não um olhar simplesmente olhar, mas é um olhar firmemente no autor e consumador da fé. O único homem que pisou esta terra com perfeição e foi perfeito e sem pecado, e levou todos os nossos pecados para a cruz do Calvário, Jesus Cristo. Olhe firmemente para Ele. É necessário focar naquele que venceu e que pode nos ajudar constantemente. Não é só nos ajudar quando precisamos. Nós precisamos constantemente, diariamente, em todos os instantes, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da sua graça, nós precisamos das suas misericórdias, nós precisamos do seu amor. É necessário então, irmãos, focar a nossa vida, olhar firmemente para Ele, que venceu e é o único que pode nos ajudar constantemente. Focar em Jesus, que nos faz vencedor, como Ele foi, ou como Ele é. Jesus é o exemplo perfeito a ser seguido. Ele suportou a cruz no meu e no seu lugar, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou imensa oposição de pecadores inescrupulosos. Olhe para Jesus, verso 3 nos diz, olhe para Jesus e não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olhe para Jesus e não vos canseis. E não vos canseis disso, desmaiando em vossas almas. Olhe para Jesus. Como hoje nós olhamos para Jesus, queridos? Como nós olhamos para Jesus? Nós não vemos Jesus fisicamente, como vemos uns aos outros, mas sabemos que Ele está vivo, que Ele está aqui. Olhar para Ele é abrir as Escrituras, ouvir a sua voz, é falar com Ele, é saber que Ele está diante de você, com as mãos estendidas, pronto a te ajudar nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nos seus erros. É Ele, Jesus que vivo está. Jesus Cristo não somente nos inspira, mas nos capacita a perseverar na fé. Eu tenho que terminar, o reverendo Gustavo me deu alguns minutos e já acho que terminou os minutos. Jesus Cristo não somente nos inspira, mas nos capacita a perseverar na fé. Nós precisamos ter essa certeza, queridos. Ao dormirmos e ao acordarmos, nós estamos sempre na presença dEle. Nós não saímos da presença dEle. Ele nos chamou, nos resgatou, nos salvou, nos justificou. E agora provê os meios, o caminho ideal e único caminho certo para a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual. É Ele que está velando por nós constantemente. Precisamos ter essa certeza. É o que nós ouvimos, inclusive, no domingo passado, através do nosso pastor aqui deste púlpito.
esta inteligência espiritual. Sabermos que existe Ele, Jesus Cristo é verdadeiro, Ele existe, Ele está vivo. Nós não o vemos porque Ele é Espírito, mas temos a certeza de que Ele está diante de nós. E nós precisamos olhar firmemente para Ele. O autor então conclui com uma palavra de consolo. E às vezes eu lia, nunca entendi este versículo, até que estudando um pouco mais, e quando eu estava no meu pastorado ativo, na minha igreja, nós tivemos a oportunidade de estudar a carta aos Hebreus de ponta a ponta, com a igreja toda, vários meses estudando, pregando e estudando às quintas-feiras, no culto de estudo. E este versículo 4 que lemos: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Uma palavra de consolo. Os leitores são informados de que não sofreram ainda como Jesus Cristo sofreu. E nós somos testemunhas verdadeiras de Cristo nesta terra, nesta sociedade. O que vamos passar ainda por causa dele, não só por causa do nome de Jesus, mas por causa da pessoa de Jesus, que é o meu Senhor, o meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador. O que vamos passar? Não sabemos, mas devemos estar olhando firmemente para Ele, Jesus Cristo. Olhe ao seu redor e se inspire naqueles que competiram e já completaram, a prova, a carreira cristã sobre a terra. Olhe para si mesmo e veja o que é preciso deixar para que você tenha uma vida que agrade a Deus, que agrade a Jesus Cristo. E olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Concluímos então, irmãos. Aprendemos que devemos correr com paciência e fidelidade a maratona espiritual que Deus propôs a cada um de nós. Aprendemos que Jesus é o nosso modelo supremo, modelo de fé. Devemos correr a carreira cristã olhando firmemente para Ele, somente Jesus. Aprendemos que devemos nos livrar de coisas, de pecados que atrapalham o nosso desempenho na corrida da verdadeira carreira cristã. Devemos nos livrar disso. Lembramos então de um hino tão bonito do nosso hinário Novo Cântico. E o coro deste hino não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É o hino 49, sempre vencendo. Irmãos, vamos orar e estarmos encerrando com a bênção apostólica. Nosso Deus e Pai, diante de Ti nos encontramos agradecidos por este momento, por esta hora, em Tua presença, em Tua casa, junto com os amados irmãos, em comunhão, adorando o Senhor e prestando a Ti este culto que devemos somente a Ti. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos lido e estudado nesta noite. Dá-nos mais de Ti,
dá-nos mais da Tua palavra, que haja em nós este desejo de buscar mais o Senhor e guardar a Tua palavra nos nossos corações. Que o nosso olhar diariamente esteja firmado na pessoa bendita de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, pela Tua igreja aqui reunida. Continue abençoando os Teus servos, ó Deus, cada um de nós, as nossas famílias, ó Deus, durante esta nova semana, no trabalho, nos estudos, nas nossas experiências, que em tudo, ó Deus, estejamos fazendo e honrando o Teu nome, adorando o Senhor, sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus nesta sociedade, e crescendo, ó Deus, na fé, no amor e numa vida de dedicação ao Senhor, que haja no nosso coração alegria de agradar e de viver, ó Deus, intensamente para o Senhor. Continua, Deus, abençoando o reverendo Gustavo, sua família, provendo o que precisam a cada novo dia. Continua abençoando toda a nossa igreja presbiteriana do Jardim Satélite, dando aos Teus servos este desenvolvimento, este crescimento, para a honra e a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, sobre vossas famílias e sobre todo o povo escolhido por Deus e para Deus, hoje e sempre. Amém.